autores não me habitam, muitos, mas eu procuro sempre usá-los como cores numa tela, sabe? A arte é minha, mas aí vem aquela voz, que nem você trouxe do Nietzsche, que nem eu trouxe do Foucault, né? Que nem a gente trouxe de Goethe, de Rudolf Steiner e de tantos outros. São vozes, é bonito isso, são São vozes do mundo espiritual. Vozes do mundo espiritual, que diferentemente, mas não tão diferentemente assim, são as vozes que lá no Espiritismo a gente pensa que são de entidades, né? A gente pode ter essas entidades encarnadas nos nossos livros. Então, aquela entidade se aproximou de você e se inspirou. Você pode sim, tudo que você faz, em qualquer coisa, se apequenar a ela, e aí ela vira, né, como lá no Espiritismo fala, o espírito obsessor, que te domina de fora, ou você pode fazer composição. Ela pode te inspirar, você pode saber. E o cuidado está justamente em descobrir o teor dessas relações. Acho que o cuidado é chave. Você está se apequenando a esse autor? Esse autor está te dizendo como é o mundo e você, então, está caindo. Não, o mundo é assim porque foi assim que ele disse, né? Ou você está olhando para aquilo que ele falou, respirando com aquilo, percebendo aquilo que você está observando e compondo o seu pensamento, mesmo com a inspiração. Os autores, eles precisam ser nossos aliados, nossos amigos, né? A filosofia não é isso, a amizade. Eu falo que é a nossa turma, eu falo que quando a gente tem uma turma, né? É uma turma, essa é minha turma, né? Olha só, Nina, outra coisa que eu queria comentar é sobre a questão do outro mundo, né? Então, a vida espiritual ativa pressupõe um contato com outro mundo. Eu queria falar um pouco sobre esse outro mundo. Mas eu queria falar desse outro mundo sem me fixar em nenhum dogma que eu acredite por pressuposto, né? Em função da minha educação, formação, no lugar onde eu nasci, etc. Eu queria falar desse outro mundo, assim, o que é esse outro mundo? Esse outro mundo é o lugar onde habitam imagens que estão por aí, né? Então, há imagens de seres, imagens de animais, imagens de deuses. É um lugar onde habitam palavras, conceitos, né? O conceito de justiça, conceito de amizade, conceito nananã. Então, esse outro mundo, ele é um mundo, de fato, assim, imaterial, né? Ele é um outro mundo que, às vezes, ganha incorporações. De repente, eu faço a estátua de Jesus, a estátua de Zeus, de repente, eu, né, faço um manto de Maria, faço uma coroa de Oxum. Quer dizer, essas imagens, elas podem ganhar materialidade, mas nesse outro mundo também existem imateriais como conceito. Vamos lá, justiça, amigo, amor, democracia. Tudo isso também está nesse outro mundo das ideias gerais, ou dos eidolos, no sentido, né, das imagens mesmo. Saber que esse outro mundo não está pronto e acabado, mas que eu também posso modificar o outro mundo. Por exemplo, no processo colonial, eu posso dizer, ao fazer o trânsito entre o que está acontecendo aqui, expansão colonial, e a religião de onde eu venho, cristianismo, eu poderia dizer, né, um colonizador poderia dizer, esse Deus aqui que está no outro mundo, né, ele diz que eu tenho que converter as pessoas que habitam esse território que eu quero ocupar. Então, Jesus quer isso, que todo mundo só fale dele e de mais ninguém. Um colonizador pode, ao fazer esse trânsito entre o mundo das práticas e o mundo das imagens, dizer isso. Mas outra pessoa pode dizer outra coisa, pode dizer assim, não, esse ser que é Jesus, ele quer dizer que eu tenho que amar a todos como a mim mesmo, que eu tenho que respeitar as outras pessoas, que eu não posso achar que elas são piores que eu, porque eu não posso tirar a primeira pedra. E não adianta elas tagarelarem o nome dele se o que importa é o amor e não a dominação. Nananana.
Então, isso é atividade espiritual, sabe? No que diz respeito, eu quero dizer, da experiência religiosa mesmo, né? Onde tem os dogmas, as histórias, as crenças e tal. Nem isso é tão rígido. Até neste lugar é possível uma atividade espiritual, uma vida espiritual ativa. Então, é isso mesmo que Jesus quer dizer? E a Nossa Senhora? É isso mesmo? Talvez não seja. E aí as pessoas se responsabilizam, né? Para pensar os valores, fazendo esse trânsito entre o mundo dos corpos e o mundo dos espíritos. Tem uma frase da autora contemporânea, Maria Gabriela Lansol, que ela faz assim: o corpo é o espírito agora. Então, na minha dimensão de pensamento, que eu frequento, que eu sei lidar com ela e falar, o espiritual é imanente. Então, todo gesto tem uma dimensão espiritual imanente a ele. Essa dimensão espiritual tem a ver, se a gente fizer uma arqueologia e uma genealogia, ou seja, buscando como aquilo se deu, buscando como aquele modo de agir se deu, se a gente pensar no comportamento, né, que você trouxe aqui o exemplo. Então, o espiritual é junto. E o exercício do cuidado nessa dimensão que eu habito é perceber o espiritual sempre junto. Então, todo o esforço, digamos, cognitivo. Por quê? Porque a gente está aí refém de um certo modo da cognição, que é o modo do intelecto, que divide, que separa, que classifica. Que agora os autores mais contemporâneos vêm querendo introduzir nessa cognição a complexidade, a simultaneidade, a presentificação. Na antroposofia da imanência em especial, o que a gente está tentando é produzir uma cognição que permita perceber o espiritual junto, ou seja, as forças invisíveis que sempre são colocadas separadas das visibilidades, das dizibilidades, elas estão atuando junto. Às vezes essas forças são de elementos físicos, às vezes essas forças são históricas, às vezes essas forças são sociais. A ênfase naquele acontecimento é político, social, a ênfase é histórico, são ênfases, porque está tudo junto. Para a gente entender e falar sobre, a gente construiu uma linguagem que tinha uma realidade toda junta. Impossível, ser tudo junto, então não dá para falar. A gente construiu historicamente uma política de narratividade que corresponde a uma cognição que separa e reduz. Reduz para entender, separa para perceber. E a gente agora, eu acho que enquanto desafio contemporâneo, está aprendendo a fazer isso, observar e depois tentar botar tudo no mesmo caldeirão de novo. Olha, eu estou vendo isso separadinho, mas isso é junto. Olha, estou vendo o aspecto histórico dessa situação, do modo como eu me subjetivei, mas eu estou em outra situação agora. Então, o cuidado de si e do outro também tem a ver com a percepção dessas invisibilidades. Né, de perceber e nominar, como você tem trazido sempre, a questão do enunciado. Porque quando você, lá no nosso íntimo, às vezes a gente sabe de algumas coisas, isso não é bem, mas a gente não tem a capacidade de enunciar isso. E ao não ter a capacidade de enunciar isso, às vezes a gente adoece. Então, o cuidado também faz parte, o cuidado pela anunciação. Enunciada. Então, que é uma respiração. Claro que é uma respiração. Que é uma modulação do espírito, uma forma de modular o sopro,
E é um movimento de corpo. É o corpo todo que enuncia, não só um aparelho pequenininho aqui, né? É o corpo todo que enuncia. Então... Agora, Nina, com relação ao outro mundo ainda, eu entendo tudo que você está falando por pressuposto, tá? Concordo. No entanto, com o Edgar Morin, algo mexeu na minha cabeça, que é o seguinte: o Edgar Morin também está tratando de um pensamento no fluxo da physis, né? De uma produção, de uma lógica do fluxo da physis, ou seja, trazendo o espírito para o fluxo da physis. Mas ele diz o seguinte, que eu acho muito lindo, ele fala assim, que o outro mundo começa quando a imagem daquele que foi permanece, com os rituais funerários. Então, morre alguém depois que a gente já é uma humanidade que desenvolveu vínculos afetivos intensos, e o corpo, né, então, é enterrado com todo cuidado, e a imagem permanece. Então, essa imagem que permanece, ele fala, essa imagem que permanece na memória, que ela continua viva, ele diz assim, essa imagem continua viva. O corpo morreu, mas continua viva. Essa imagem vem nos meus sonhos. Então, Mohan fala, essa imagem, ela habita outro mundo, que é esse mundo da imaginação, e que não é só meu, né? Porque com o tempo ele vai ganhando características coletivas, né? A gente imagina, existem estruturas arquitetônicas, espaciais, coletivas, né? Coletivamente criadas desse outro mundo, né? E é esse outro mundo que cria a ruptura do tempo, assim, que cria um tempo muito louco, que é o tempo da humanidade, né? Com essas imagens, o passado está presente, o futuro é construído agora na imaginação, e a gente não vive mais sem ser nesse tempo um tempo humano, né? Olha só, isso é interessante, porque você falou do outro mundo, mas o trouxe para a presença. Exato. É exatamente, apesar de ter anunciado, né, através do Mohan, que existe um outro mundo, ele, ao dizer que existe um outro mundo, ele traz ele para cá. Exato. Aquilo que foi continua vivo. Então, é aqui na imanência. Exato. Então, é exatamente isso. Esse outro mundo é aqui, ele está atuando e produzindo efeitos. Isso que a gente tem que olhar. Porque, às vezes, até vou pegar aqui, eu não sou muito boa nessa questão de exemplos muito grandes, mas aqui, vou pegar o seu. Morreu, enterrou, mas permaneceu. E, às vezes, permanece produzindo efeitos. Com certeza. Pode ser que aquilo que foi, não foi. Para o bem ou para o mal. Não quer dizer que é bom ou que é ruim. Mas permanece produzindo efeitos na realidade. Não só na memória, não só na lembrança, mas conduzindo ao modo como a pessoa vive no mundo, como ela trata os outros. As ideias fazem isso. Então, o mundo espiritual é junto. Não está separado, que você vai numa sessão de alguma religião para entrar em contato. Na minha perspectiva, esse outro mundo é sempre aqui e produz efeitos de realidade.